A vida é uma droga. É cada vez mais difícil sair na rua, a violência tem aumentado cada vez mais, o desemprego tem aumentado, o preço das coisas tem subido muito. Está cada vez mais difícil sobreviver. E a gente percebe que a sociedade inteira é uma droga. Para ser cristão na sociedade atual é difícil. É difícil falar de fé, é difícil falar de Deus, é difícil falar de pecado. Falar de Jesus se tornou complicado, porque as pessoas não estão mais aceitando falar de Jesus. Porque falar de Jesus às vezes incomoda, dói, e os cristãos são perseguidos por causa disso. Tiago escreveu para uma sociedade bem parecida com a nossa. Os cristãos eram perseguidos e mortos, era difícil sobreviver na sociedade e ainda existiam problemas internos dentro da igreja. Irmãos que faziam acepção de pessoas, irmãos que não aceitavam ser colocados abaixo, irmãos que faltava humildade, pessoas muito pobres que precisavam ser reerguidas e era difícil fazer isso, e irmãos que confiavam mais nos seus bens do que em Deus. Bem parecido com a nossa sociedade, nem parece uma igreja, né? Mas é bem parecido com o que a gente vive hoje. Porém, a visão de Tiago sobre as dificuldades e a visão de Tiago sobre o estado que você está passando hoje faz com que a gente abra os olhos para uma coisa bem mais interessante do que aquilo que a gente enxerga. E é isso que a gente vai ler agora em Tiago 1, do versículo 2 até o versículo 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. O meio-irmão de Jesus declara categoricamente que as dificuldades que nós vivemos faz com que nós cresçamos ainda mais. É uma ótica diferente de enxergar uma crise, um problema. O que Tiago está dizendo é que quando nós passamos por provações, que são dificuldades na vida, nós estamos exercendo a nossa fé e colocando ela em prática para que a gente cresça. É bem fácil de explicar, vendo um crente passar por dificuldades e que na primeira dificuldade da sua vida, a sua fé é completamente abalada. E aí ele passa por aquela dificuldade, a sua fé é aumentada, né, como se a fé fosse a nossa energia de crer em Deus. Né? Não é essa a definição certa, mas é como se fosse isso. Quando nós passamos por dificuldade, a nossa fé cresce. E aí quando nós passamos por outra dificuldade, a nossa fé já está estável e nós melhoramos ainda mais. E nada vai faltar para a gente desde que nós consigamos enxergar através dessa ótica de Tiago. Uma crise é uma oportunidade de crescimento. Então talvez a pessoa que ache que a vida é uma droga esteja apenas usando a lente errada, esteja apenas olhando do ponto de vista do mundo, porque a sociedade é uma droga. Quando nós deixamos pessoas controlar pessoas, quando essas pessoas são superiores a nós ou a outras pessoas, a sociedade vira uma droga. E aí se a gente não cresce com isso, se a gente não aprende com isso, nós nunca vamos passar por esse problema. Ele vai ser constante na nossa vida, a nossa fé nunca vai ser exercida e nós nunca vamos saber o que tem depois disso. O que acontece depois, né? E quando eu venço essa provação, o que acontece? Bom, provavelmente quando você vence essa provação, Deus vai te usar para ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma provação. Foi assim que aconteceu comigo e é assim que acontece com muitas pessoas que passam. Então, quando passar por provações desse tipo, enxergue como oportunidade e não como problema. Então, existe um problema, a minha fé está em risco agora, eu estou abalado, a minha fé está abalada, mas Deus é maior do que isso. Então, procure aprender. E aí sim você vai conseguir enxergar o problema, atravessar esse problema e depois disso a sua fé vai estar tão forte que o próximo problema que virá vai ser mais fácil de tratar. É basicamente isso que Tiago está ensinando. Existe também uma outra possibilidade. Numa crise e numa provação, é bem possível que o culpado dessa crise, dessa provação, seja você e não a sociedade. Uma provação pode até mesmo ter sido enviada por Deus para que o crente se corrija.
é bem provável que muitas provações que nós passemos seja culpa nossa mesmo. É a forma de Deus tratar o crente. E Ele faz isso para que nós aprendamos a sobreviver, né? Para que a gente enxergue o caminho que a gente está andando. Porque muitos caminhos que são traçados são caminhos de morte. E a única forma que a melhor forma de Deus nos mostrar é através das provações. É através delas que nós enxergamos para onde estamos indo e voltamos para Deus. O salmista em Salmo 119 fala uma coisa reveladora sobre provações. Vamos ler aqui Salmo 119, no versículo 67. Antes de me disciplinares, eu vivia desviado. Agora, porém, eu sigo a tua palavra de perto. E ainda no Velho Testamento, Jó fala o seguinte: mas como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas enfaixa a ferida. Bate, mas suas mãos curam. Então, é bem possível que uma aprovação que você esteja passando seja Deus quem colocou aí para que você compreenda e volte para os seus caminhos. Só que tem diferença. Quando o mundo te prova, ele não te ajuda. As dificuldades do mundo deixam as pessoas sozinhas. E quando Deus te prova, ele te ajuda a levantar. Deus, ele machuca, mas ele mesmo trata a ferida, para que você enxergue para onde está indo. Então, será que o mundo mesmo é uma droga? Ou será que você está enxergando o mundo dessa maneira? Será mesmo que, se você não trocar essa lente de contato e começar a enxergar as dificuldades como uma ponte para uma vida melhor e uma vida mais estável, uma fé mais estável, será que depois de fazer isso a sua vida não vai se tornar mais fácil? Ou ainda que tenha dificuldades, ela não vai se tornar um desafio cada vez menor ou cada vez melhor de ultrapassar? Pensa nisso, crente. Talvez seja isso que está faltando na sua vida para hoje. Bom, esse vídeo foi um resumo do que está acontecendo no blog Palavras em Chamas. Lá nós iniciamos o livro de Tiago com doses de sabedoria e esse é o segundo capítulo. O primeiro capítulo está lá no blog, se você quiser você vai ter que ir lá conhecer. E o segundo capítulo foi esse aqui. Também está no blog escrito, se você precisar, se você quiser tirar dúvida dos textos, pegar as referências, passa lá e aproveite o máximo de conteúdo. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir. Faça parte do canal Palavras em Chamas, será um prazer ter você aqui. O grupo do WhatsApp ainda está ativo, o link está desativado, mas a gente está adicionando manualmente os membros, então você pode fazer parte também. O link está aqui embaixo e se você quiser, você pode me mandar um oi lá no WhatsApp que eu te adiciono também. Espero que Deus tenha te abençoado e fique com Deus. E até o próximo vídeo aqui no canal Palavras em Chamas. Essa boina eu ganhei de um cliente.